Importante da nossa reunião. Aumenta um pouquinho, Miguel, por causa da minha voz. Estamos bem-vindos, sejam todos aí no YouTube, bem-vindos, meus irmãos, no Facebook. O tema da nossa mensagem é o endemoniado gadareno e o mistério dos porcos. Vamos ler o livro histórico de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao 7. Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Preste atenção nesta palavra, espírito imundo. Versículo 3. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Preste atenção nesta palavra. Era preso com cadeias, com algemas. Versículo de número 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia, 4, e ninguém podia subjugá-lo. 5, andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. 6, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta manhã, com este tema polêmico, eu te peço que tu me uses. Meus amados irmãos, é importante frisar que a Bíblia não é um manual que caiu do céu. Porque as pessoas pensam que este livro caiu do céu, de paraquedas aqui. Outros leem a Bíblia como se ele fosse o jornal Globo. Como se as notícias aqui saíssem hoje, dentro do nosso costume e da nossa realidade. Só que não é assim. A Bíblia Sagrada foi escrita em um período de tempo em que se respeitou a história e a cultura do local onde ela foi escrita. Então eu não posso ler a Bíblia como se ela fosse um jornal de hoje de manhã. Porque é assim que os crentes leem. Ora, mas Paulo disse isso aqui. Alô? Disse hoje de manhã? Então ele disse, dentro de uma cultura, para uns ouvintes, respeitando o contexto histórico. É assim que se lê a Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita num período cultural e histórico totalmente diferente do nosso. Nós somos brasileiros, com costumes e tradições. Os judeus eram judeus, obviamente, com costumes e tradições culturais e religiosas totalmente diferentes do nosso. Então, quando você lê a Bíblia, você está lendo um livro com cultura diferente da tua. Então, primeiro, deixa eu dizer uma coisa aos senhores e aqueles públicos que nos acompanham pela internet. Eu não analiso a fé das pessoas. Eu analiso o texto.
Você pode acreditar em que você quiser. Você pode acreditar no Curupira. Você pode acreditar no São Jorge. Meu amado, eu não analiso isto. A fé não deve ser analisada. É o problema individual de cada um. Não vai mudar nada em Deus a forma que você crê. Deus não muda pela forma que eu creio. Paulo disse, um crê que pode comer carne, e o outro que pode comer legumes. Altera o que para Deus? Paulo disse nada, Deus recebeu ambos para ele. Agora, quem come legumes vai ficar mais saudável, mas com carência de proteína. Quem come bastante carne vai ficar igual a mim, sim, mas não tem carência de proteína. Então, eu não analiso a fé das pessoas. Eu analiso o texto. Nesta minha análise, eu vou encontrando pessoas que pensam da mesma maneira que eu penso. Eis aqui um grupo enorme de pessoas que pensam como eu penso, de acordo com a minha análise. Mas nem todos vão aceitar. E eu vou ser contra aquele grupo? Não, eu não sou contra as pessoas. Eu estou aqui analisando o texto de acordo com a visão da graça de Deus. Porque certas coisas não entram na mente de quem vive o novo pacto. Então, abençoados, o que é que a igreja evangélica atribui a demônio? Para a igreja evangélica, demônio é o quê? Para mim e para você que éramos evangélicos, que nós não somos evangélicos. Evangélico tem rituais, evangélico tem homens que governam, evangélicos vão buscar Deus no monte, evangélicos frequentam um templo. Nós somos cristãos, nos reunimos para uma confraternização e analisarmos a palavra. Totalmente diferente. Abençoados, para o evangélico, demônio era um anjo, a terça parte dos anjos, que caíram aqui na terra, e esses anjos viraram Pombagira, Exu Caveira, Maria Mulambo, Tranca-Rua, Oxóssi é o cavalo, outro Oxóssi é a égua e o outro é um burro. E isto é que a igreja evangélica atribui a demônio. É ou não é? É. Aquele cara ali tem demônio. O que ele tem? Ele tem pombagira. Espera aí. Vamos analisar o texto. Pombagira tem na Bíblia? Então, de onde tiraram esse demônio pombagira? Da cultura afro. De um ídolo feito por mãos de homens. E disseram, esta aqui era pombagira. Ela possui as mulheres que usam batom e brinco. Meu Deus. Então, quando você lê a Bíblia na cultura dos judeus, como imprimiram em você uma cultura pagã, quando você lê na Bíblia demônio, a tua mente já diz o quê? Pombagira. Ei, mas essa é a tua cultura, que foi imprimida na tua mente, e que se conferir na cultura dos judeus, não existe pombagira. Alô? Pombagira é um ídolo feito por mãos de homens. Ela não tem poder, ela causa uma influência numa mente fraca e contaminada. Então, se o marido da mulher foi embora, o pastor, mestre em exorcismos, em bruxaria, diz assim, teu marido foi embora porque uma pombagira cigana da Arábia fez trabalho para ele.
Ah, foi uma pombagira cigana da Arábia, pastor? Sim. O que é que eu tenho que fazer? Se fosse na Umbanda, uma garrafa de marafa e um charuto. Mas como é na igreja, 10% do teu dízimo, fazer um voto e uma campanha para o pastor tirar a pombagira, que ela só sai se o pastor orar. Teve um que disse que a pombagira só sai com dízimo. Ualá! Abençoados, a palavra demônio na Bíblia, na religião quer dizer tranca-rua. Ah, espera aí um pouquinho. E eles dizem que os demônios que atacam as pessoas são os anjos que caíram. E eu perguntei ao irmão, e o irmão pode me mostrar aonde tem essa passagem? Digita, por favor, Miguel Lindo, Judas, capítulo 1, versículo 6. Judas e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o dia do juízo grande dia. Segura. Eles dizem que esses demônios que estão aí são esses anjos aqui. Domingo que vem o tema será anjos caídos. Mas deixa eu te adiantar, eu já preguei sobre isso erroneamente. Esses anjos aqui não são anjos que caíram do céu. Já estudamos em Isaías que do céu não caiu anjo nenhum. Que lá em Isaías se refere ao rei de Tiro. Isaías, o rei da Babilônia, e Ezequiel, o rei de Tiro. Então, esses anjos aqui, Judas está mencionando o livro apócrifo de Enoque. Esses anjos deixaram a sua habitação, segundo o livro de Enoque, e Judas prega Enoque, e está dizendo que os anjos vieram. Diz Enoque que foram 200 anjos e tiveram relação sexual com as mulheres, de onde nasceram gigantes. Essa é a história verdadeira desse texto. E eles dizem que esses anjos que deixaram sua habitação se transformaram em demônio. Tá. Ainda que fosse demônio, eles estão livres ou estão presos? Então, como é que eles dizem que eles estão dentro da igreja? Ainda que esses anjos aqui fossem os demônios que se transformaram em tranca-rua, tranca-avenida Brasil, tranca-linha vermelha. Ainda que fossem, eles estão soltos na igreja ou estão presos em algemas eternas? Aí você vai na igreja, ele está solto lá na igreja. Agora, o engraçado é que ele não está solto na boca de fumo. Ele não está solto hoje lá, Flamengo e não sei quem, nego pancado, cheirado, bêbado. O tranca-rua não está lá. O tranca-rua aparece aonde? Na congregação dos justos. Eu chamo de demônio kamikaze. Demônio suicida. A palavra demônio na Bíblia quer dizer daimon, espírito. Satanás é um adjetivo, não é um espírito. Daimon, traduzido para o brasileiro, demônio, quer dizer espírito. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Então, você tem um daimon, um espírito, que pode ser bom e pode ser também mal. Se ele for bom, do grego é eudaimon, satisfação, alegria e prazer. Se tiver num estado mal, ele chama-se daimon kakos, o espírito mal. Então, quantas vezes você fez algo mal e você disse: como que eu pude fazer isso? Não era você, era o seu daimon, era o teu espírito que estava mal. Alguém te perturbou, pisou no teu calo e você
rodou a baiana. Foi o daimon. E esse daimon se manifesta em estado avançado, se manifesta. E algumas pessoas com seu daimon avançado entram em surto psicótico e não conseguem lembrar das coisas que ela fez. Então, como é que se entende isso? Você buscando o conceito histórico dos judeus. Para um judeu, um endemoniado é quem tinha uma enfermidade. Alguém que estava com uma doença avançada por causa do teu espírito mau, oriundo de uma idolatria, como nós estudamos semana passada. Então, muitas coisas que aconteciam em Israel, ou a pessoa estava influenciada por um ídolo, ou a pessoa estava em desobediência à lei de Moisés. Jesus, por exemplo, foi chamado de demônio. Olha aí. Não. Antes de te mostrar que Jesus foi chamado de demônio, olha só o que está dentro do homem, o daimon. Marcos 7, 21 ao 23. Porque do Exu... Então você nota que não é uma criatura mulambenta que possui a pessoa para ela fazer alguma coisa errada. Porque a igreja é assim, o cara bebeu, Zé Pilintra. A mulher adulterou, Pombagira. O cara bebeu demais, Exu Miranda. Eles vão dando nome, mas isso são ídolos que não tem na Bíblia. Então olha, porque de dentro do coração dos homens, vem de fora ou está dentro dos homens, numa possessão, ou ele carrega isso dentro dele, carrega isso, chama-se o daimon. Diz que é de dentro do coração dos homens, é que procede os maus desígnios. Prostituição é pombagira ou está dentro do coração dos homens? Meu amado, mais claro do que isso, só eu batendo em você até você miar. A prostituição, os furtos, os homicídios. Porque os lindos dizem para mim assim, se não tem diabo, se não tem demônio, primeiro que demônio tem, diabo também tem. Não tem como criatura, o diabo é a carne do homem, quem faz mal é ele. Diz que os homicídios não estão no inferno, nem numa criatura das trevas. Os homicídios estão aonde? Não. Os homicídios estão onde? Dentro do coração do homem, meu amado. Diz que a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, que ele chama de pombagira, que a mulher adulterou, o homem adulterou, está dentro da onde? Lá dentro. Está aí. Cara, eu amo a minha mulher. Claro que eu sei que você ama. Cara, eu amo meu esposo. Também sei. Mas se este daimon for elevado do grau normal, se tomar um negocinho, já começa, só love. Ativa! Aí eles, para arrumar um bode expiatório, diz que sabe quem foi? Diabo. Está aí dentro. Está aqui dentro. Diz que morre de amores, diz que mata, até que rouba um anel de Saturno. Mas quando ela passa, sabe? Com aquele top, com aquele shortinho, o espírito que está lá dentro, o daimon, se ele bebeu, se ele cheirou, ou se ele vive numa idolatria, ou em desobediência a Deus, o daimon é ativado. Está lá dentro, abençoado. Não é um ser que vem de fora, não. O culpado somos nós. É que nos ensinaram a arrumar um bode expiatório para a nossa natureza que é má e corrompida. E nunca nos ensinaram a frear ela. Ensinaram a fazer jejum.
Ensinaram a dar um passe. Aí eu errei. Dá 2 passes para a direita, 2 para a esquerda. Para a direita, para a esquerda. Por todo lado. Homicídios, adultérios, 22. A avareza, as malícias. É demônio ou está dentro dos homens? O dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, e eu amo esse daimon aqui, a loucura. Meu amado, a loucura está dentro de você. Quem aqui nunca manifestou isso na tua vida? Mexe com o filho teu, mexe. Mas mamãe já manifestava esse demônio aqui, mas era na hora que ela largava a sandália, pegava 2 tamancos, batia assim. Se tocasse num dela, velha criada num angu com taioba, meu irmão, mineira. Diz que a loucura é um espírito abençoado. É um daimon ativado. Está na minha vida, está na tua. Diz o versículo 23. Ora, todos esses males vêm do inferno. Vêm da pomba gira. Todos esses males vêm de quem? E ele faz o quê? Espírito imundo. Está com o espírito imundo, abençoado. Então, na concepção judaica, quando um homem tinha esse tipo de manifestação, ele estava com o espírito imundinho. Como diz meu sobrinho, chujo. Então, na cultura judaica, estar endemoniado não era estar possuído por um ser das trevas. É estar com uma enfermidade ou com esses daimons ativados na mente. Jesus foi chamado de demônio. João capítulo 8, versículo 47 ao 49. Quem é de Deus, disse Jesus aos judeus, ouve a palavra de Deus, por isso não me dais ouvido, porque não sois de Deus. 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? E aí, Jesus tem demônio? Não. E por quê? Os judeus, que é da onde nós temos a cultura do que é demônio, estava dizendo isso, porque para eles Jesus estava louco. Como eles não são de Deus, se eles guardavam a Torá? Se fosse olhar por esse ângulo, quem não observava corretamente a Torá era Jesus, que curava aos sábados. Então, quando Jesus disse, vocês não são de Deus, ele disse, então tu tá maluco? Este daimon aí está ativado para a loucura, porque nós damos o dízimo do endro e do cominho, somos severos observadores da lei, não fazemos nada ao sábado, e tu dizes que nós não somos de Deus? Então, tu és um gentio, um samaritano, e tu tens demônio. Tu estás em desobediência à lei, porque tu é que não guarda sábado. Olha o que Jesus respondeu no versículo 49. Replicou Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro meu pai e minha mãe. Que correlação tem honrar pai e mãe com demônio? É porque na concepção judaica, ele estava louco e estava quebrando a tradição judaica. Jesus, não estou endemoniado. Pelo contrário, estou guardando a lei. Eu honro meu pai e minha mãe. Jesus disse, não, eu não tenho Exu, não tenho um pombagira, não. Jesus disse isso? Não. Lucas capítulo 7, versículo 19 e 20. Olha lá. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? 20. Quando os homens chegaram junto dele,
disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aqueles que estava para vir? Ou esperaremos outro? Será que é isso mesmo, Miguel? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstia, de flagelo e dos espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, quando ele diz que curou de espírito maligno, curou um daimon kakos, um demônio mau, que deixava aqueles homens cegos, que deixavam com moléstias e que deixavam eles com flagelo. Nunca estava correlacionado com uma possessão de um espírito que vinha de fora. A igreja que vê assim, a igreja diz assim: aquele cara está endemoniado. Por quê? Porque ele bebeu. Aquela mulher está endemoniada. Por quê? Porque ela traiu o marido. É? E qual o demônio dela? Pombagira. E pombagira vem de onde? Não sei, falaram para mim lá na igreja. Aí vai lá no pastor, o pastor diz assim: tá na macumba. Aí tu vai na macumba, a macumba diz: vem da África. Vai lá na África, a África diz assim: nós é que criamos. Abençoado. Vou repetir mais uma vez. Eu não analiso a fé das pessoas, pode acreditar em que quiser. Eu analiso o texto. Vamos à análise do texto? Marcos capítulo 5, onde nós lemos, por favor, Miguel. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeia alguém podia prendê-lo. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com guilhões e cadeias. Segura. Se ele foi preso com guilhões e cadeias, quem foi que prendeu? Quem foi que prendeu esses homens? Então preste atenção. Gadara é uma cidade grego-romana, com uma cultura fenícia, e que ali ficavam os soldados romanos. Eram os romanos, os soldados que prendiam ele. Para que você desperte, o soldado romano não era contado igual os soldados aqui no Brasil. Era contado como legião. E os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. 5. Andava sempre de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes ferindo com pedra. 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o... Pode parar aqui. Pode parar aqui. Se o que esse homem tinha era demônio, ele tinha um demônio adorador. Vocês já viram isso? Demônio adorador? Vamos perguntar ao sistema. Sistema, que demônio esse homem tinha? Segundo o sistema, o demônio aqui seria Omulu. O príncipe do cemitério. Omulu é adorador? Vocês já viram algum demônio apresentado nos palcos? Que não é altar, é palco. Vocês já viram algum demônio apresentado no palco da igreja, que ele chega lá de joelho e diz assim: eu te adoro, Senhor, oh glória, oh terra de Cantarábia? Tem isso? Ora, aqui está dizendo que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e rosnou para ele. Jesus o quê? Ele fez o quê? Não, meu amado. Não, meu amado. Eles não gostam de mim, mas tá... Eu analiso o texto, gente. Eu não analiso a fé. Eu analiso o texto. O texto diz que este homem adorou a Jesus. Você já viu o demônio do inferno adorar a Jesus? Diga ui! Só 2 que viu. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Demônio, então, adora. Ora, se demônio não adora, o que este homem tinha vinha de dentro dele, não algo que estava do lado de fora.
Porque estava lá dentro. Ou então vamos ter que aceitar que demônio adora. Como não posso aceitar isso? Porque só quem adora são os verdadeiros. Então esse homem poderia ser um adorador com um daimon ativado, se ferindo com pedras, andando pelo sepulcro, desenganado pela medicina, traído pela mulher, e baixou um espírito de loucura. E tem umas pessoas que quando se manifestam assim, meu irmão, a força é descomunal. Você vai nos manicômios lá que você vê. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Pode parar de novo. Gente, que demônio é esse, gente? Isso é um demônio diferente. Demônio que adora e demônio que confessa Jesus como Senhor. Sim ou não? Sim. Se está dizendo aqui que Jesus é filho do Deus Altíssimo, ele está reconhecendo que Jesus veio em carne e que ele é o Filho de Deus. Sim ou não? Sim. Que demônio é esse? Que eu não vejo na igreja. Desse tipo de demônio eu só vi aqui. Nas igrejas eu não vejo. Nas igrejas, quem é que destrói você? Eu não posso falar o nome, é o cara lá de cima. Fala, Satanás. Não posso, ele é o maior do que a gente. O nome dele a gente não pode falar. Só pode falar quem é o Senhor, quem tem o Espírito Santo. Esse disse. Se não era um demônio das trevas, quem era que estava falando ali? O Espírito do homem que está dentro dele, que na presença de Cristo, todos, qualquer espírito alterado na presença de Cristo, fica mansinho. Meu amado, eu já cheguei num lugar uma vez, o pau estava quebrando. É que pega, que não sei o que joga. Todo mundo bebendo na maior. Sabe como é que começa aquelas festinhas, churrasquinhos de meu compadre? Tá tranquilo, tamo junto, demorou. Só não dá um abapai. E todo mundo pá. E daqui a pouco a briga entre eles. Eu já cheguei num ambiente assim, meu irmão. Todo mundo brigando, eu dei-lhe um tapa na mesa, ameacei que tinha arma, não tinha nada. Ameacei que ia meter a mão aqui dentro, falei, parar! Todo mundo. Meu amado, está claro ou não está claro isso aqui? Demônio que diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. João, que era um pregador da lei que conhecia bem essa cultura, olha o que ele disse, 1 de João 4,2. Nisso, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Satanás, é a pomba gira, é o demônio, é o demônio. É o quê? De Deus. Então aquele homem estava ou não estava reconhecendo que Jesus ali estava em carne? Estava, que quando viu Jesus, o espírito do homem disse lá a ele: tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Disse João que esse espírito não é um ser que vem lá, é que está aqui dentro, num daimon ativado. Você consegue compreender? A não ser que essa passagem não merece credibilidade. A não ser que demônios confessam Jesus. E a não ser que os demônios adoram. Se demônio não adora, se demônio não confessa, então a minha análise entra numa coerência. Como o que estava naquele homem não era um espírito externo, e sim um espírito que está dentro do homem que o contamina, como a avareza, a malícia, o adultério e a loucura. Então, em Gadara havia uma influência pagã. Lá,
O ídolo que governava aquela cultura helenista, que era uma cidade grego-romana, era Zeus. Zeus era o ídolo daquele território, aonde o rei Antíoco Epifanes, e só se consegue descobrir isso quando você lê uma Bíblia dessa, a Bíblia de Jerusalém, aonde tem os livros apócrifos que te faz entender a cultura. Antíoco Epifânio, em Macabeus, capítulo de número 1, no versículo de número 44, diz que o rei Antíoco Epifânio, depois de dominar Jerusalém, colocou uma estátua a Zeus e obrigou os judeus a sacrificarem porcos, que era uma abominação em Israel. Segundo o livro de 1 Macabeus, todas as pessoas em Israel, se não cumprissem com esse edital do rei, deveriam ser mortos. Eles eram obrigados a profanar o sábado. No santuário, no templo em Jerusalém, foi levantada uma estátua de Zeus e eles sacrificavam porcos a Zeus. Debaixo desta cultura, o homem em Gadara estava influenciado por esta idolatria. Ele acreditava que Ozi, que era um espírito que governava o cemitério, que os crentes hoje chamam de Omunulu, iria matar ele se ele não cumprisse a cultura helenista pagã naquele território. Então, aquele homem tinha surtos psicóticos, onde a força aumenta consideravelmente. Aquele homem tinha distúrbio de personalidade. Sofria também de esquizofrenia, que é um comportamento confuso, onde ouve vozes, vê vulto e cria um mundo diferente do que é o seu natural. O estado clínico daquele homem somava uma legião de desordens psíquicas e era considerado um espírito imundo. Segundo os judeus, ele era um endemoniado por causa deste quadro clínico. Se o problema deste homem fosse de origem espiritual externo, os manicômios hoje estariam vazios, porque o que mais tem lá dentro é louco. Ora, se os manicômios estão cheios de demônios, de pessoas endemoniadas, não restaria mais demônio para ninguém aqui fora. Estão tudo lá dentro. Então, se os problemas dos lunáticos, das pessoas que sofrem esquizofrenia, fosse possessão externa, que tanto demônio tem aí para possuir as pessoas assim? Se eles continuam loucos lá dentro do manicômio. E outra coisa, se o problema fosse demônio, não existiria mais demônio dentro das igrejas, porque os pastores, com nome de pastores, são exorcistas. E a prática deles, desde 1970, é tirar demônio das pessoas. Que tanto demônio que tira, que nunca acaba. A igreja religiosa é um palco de exorcismo. Uma prática condenada por Deus. A igreja tem um bando de feiticeiros e de bruxos que invoca o mal que já está na vida do homem. O mal já está aí. Mas eles traem as pessoas para dentro da igreja para tirar o mal das pessoas, invocar. Mas o mal não sai. A carne não se converte. Se converte? Se converte. O que é que eu tenho que ensinar? A você a frear as tuas atitudes carnais. Ensinar a você a dizer não à tua carne, não à tua natureza carnal. E se aprende isso, mortificando a carne e conhecendo a vida espiritual.
Jesus então entra em Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis, com uma religião grego-fenícia. E o relato aqui está ligado à cultura helenista. O homem vivia debaixo do decreto do rei Antíoco Epifanes, quando introduziu um culto pagão 300 e poucos anos antes de Cristo. Depois você consulta no livro apócrifo 1 de Macabeus, capítulo 44 até o 50. E o homem em Gadara vivia debaixo dessa cultura. Só que Jesus tinha uma outra cultura. Porque Jesus, sim, era judeu, nasceu debaixo da lei. Não podia viver a cultura do homem de Gadara. E o que dizia a cultura de Jesus? Levítico capítulo 16, versículo 5 ao 10. Levítico 16. Não foi digitado? Versículo 5 ao 10. Da congregação dos filhos de Israel, esta aqui é a cultura de Jesus, que ele estava submetido, ele nasceu debaixo da lei, Jesus de Nazaré. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Versículo 6. Arão, o sacerdote, trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. 7. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. 8. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. O que era o bode emissário? Um bode iria ser para o Senhor, para Deus, e esse bode emissário iria para o deserto, levando as impurezas, os pecados e as iniquidades do povo. Esta era a cultura judaica. Quando alguém estava com uma enfermidade, quando alguém estava debaixo de uma iniquidade, quando alguém estava com um pecado, o sacerdote pegava 2 bodes. Um era para o Senhor. E o outro bode emissário? O outro bode emissário, ele iria para o deserto. Segundo a crença judaica, ia para o deserto com a enfermidade de todo mundo até morrer lá no deserto. Olha o que diz o relato no versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. 10. Mas o bode sobre que caía a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então esse bode aqui, que caísse a sorte, ele seria o bode que, segundo Arão, iria levar o pecado do povo lá para o deserto. Esse bode iria ficar andando no deserto até morrer, caindo um despenhadeiro, e assim o pecado do povo não viria mais. Isto era uma cultura judaica. Diz então no versículo de número 20 ao 22, olha lá. 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. 21. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E porá sobre a cabeça do bode e enviar. Manifesta em mim não, cão. E enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então o que acontecia? Quando um homem estava com iniquidade, ou a congregação de Israel, 2 bodes eram apresentados. Um bode vivo era para o Senhor. Um bode era para Deus, sacrificar. E o bode que ficasse vivo iria segundo a cultura judaica. Arão colocava a mão sobre o bode e dizia: todos os espíritos imundos que está sobre a congregação, está sobre você, bode. Esse bode era enviado para o deserto, ficava rodando no deserto até morrer.
Esta era a cultura de Jesus. E o homem em Gadara vivia debaixo da cultura helenista, em que eles acreditavam que Ose, o príncipe do cemitério, governava a vida dele. Na verdade, os ídolos não são nada. Então aquele homem estava num espírito de loucura, influenciado por um ídolo. Mas na verdade, um ídolo não é nada. Disse Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 8. Tem aí, Miguel, digita para mim, por favor. Versículo 4 ao 7, olha aí. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é. Então, nem Zeus, nem Apolo, nem Homonulu, que eles mudaram de Ose para Homonulu, nem Pombagira, nem Exu Caveira, nem Maria Mulambo, nem nenhum ídolo feito por... nem São Jorge, nem Ogum. Nada desses ídolos, segundo a revelação, e eu tenho autoridade e ousadia para dizer, não são nada. E se não é nada, não pode me fazer, nem a você, mal nenhum. Pode me influenciar. Pode me fazer acreditar que se eu não usar um cordão ou um anel de Ogum, eu posso ser preso, posso morrer, posso dar alguma coisa errada. E debaixo dessas influências, eu vou agindo assim. E o meu espírito aqui é alterado, me fazendo acreditar que São Jorge é meu guerreiro. Mas São Jorge não é guerreiro. Morreu no ano 303 da era cristã, um soldado romano, e os seus restos mortais estão no túmulo. E o único que está vivo para a eternidade chama Cristo, que governa nossas vidas. Então, Jesus entra com a cultura judaica numa região onde o homem tinha a cultura dele. Se Jesus aplica a cultura dele, aquele homem poderia ser morto, porque havia um decreto do rei que quem cumprisse a lei judaica ou quem não descumprisse a lei helenista seria morto. E no relato, você agora junta as duas culturas e entende o que está acontecendo ali. Olha o que disse lá Lucas. Marcos 5, versículo 8 ao 18. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, olha como é que eles chamavam demônio. Não é Pombagira, não é Exu. Espírito imundo. Aquele homem tinha um espírito totalmente imundo, contaminado. Sai desse homem. Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome. Pode segurar aqui. Segundo o meu amigo rabínico, que é o meu professor, ele diz que há duas interpretações desse texto. Segundo, que aquela cidade era cercada das legiões romanas. E ele me disse, Geraldo, numa análise do texto, você vê que eles prendiam esses homens com cadeias e grilhões. De onde saiu essas cadeias e esses grilhões? Dos soldados romanos. Como esse homem tinha esquizofrenia e tinha surto psicótico, ele se achava também um deles. E quando Jesus perguntou, quem é você? Ele disse, legião. Legião é o número de soldados romanos, que pode ser 50, pode ser 100, pode ser 150, eu não sei. Eu acredito que seja 50 ou 100. Quando prendem esse homem, ele diz, quem é você? Ele diz, somos muito. Se você averiguar esse texto em Mateus, Mateus diz que é 2 endemoniados. Lê lá Mateus. Marcos diz que é 1. Ele diz, somos muitos. Debaixo de um surto psicótico. Eu já vi pessoas com esquizofrenia achar que era a rainha da Inglaterra. Eu já vi pessoas pensarem que era fazendeiro. Debaixo de um surto psicótico, a pessoa se imagina ser o que ela não é.
Segundo o rabino me disse que a outra linha de pensamento da cultura judaica é que aquele homem tinha várias enfermidades, tinha um somatório de distúrbios. Tanto é que ele se feria, andava clamando pelo deserto. Daqui a pouco ele já era cristão, ele dizia: Senhor, tu és filho de Davi. Quando viu Jesus, ele correu e adorou. Ele tinha surtos psicóticos. Na verdade, nem ele mesmo sabia o que ele era. Ele se feria, adorava, confessava, reclamava, andava se ferindo, clamando de dia e de noite, dormia nos sepulcros. Ele tinha uma esquizofrenia, um surto psicótico. E quando Jesus respondeu, ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E no versículo de número 10, ele diz: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Por quê? Porque todo espírito imundo, segundo a cultura de Jesus, aonde ele estava, deveria ir para onde? No bode emissário, abençoado. Lembras? Quando ele viu Jesus, Jesus tinha mandado: sai dele, espírito imundo. Ele: por favor, não mande para fora do país. Segundo a cultura helenista, ele ia morrer. Por quê? Porque ele não poderia estar submetido à cultura judaica. Segundo ele, acreditava que Jesus, sendo judeu, o bode expiatório iria levar aquele somatório de enfermidade para fora do país, para o deserto. E ele disse: não me mande para fora do país. Aí vem o versículo de número 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Pode parar aqui também. Não é possível. Eu não acredito no que eu li. Gente, coletivo de porcos não é manada, é vara. Alô? Como é que deixaram passar isso aqui? Manada de boi, gente. Se é manada, tinha que ser boi. Se é porco, tinha que ser vara. Não. Mas o senhor, com a quarta série, aprende isso como? Analisando o texto. Mas vamos lá. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Alô? Uma cidade de cultura helenista, aonde se sacrificavam porcos. Aquela região era tomada de porcos. Versículo de número 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Por quê? Ele estava dentro da cultura e fazendo aquilo, sacrificando os porcos. O Deus que ele acreditava não iria tirar a vida dele. Era o trabalho que tinha que ser feito. Era o marafo que tinha que ser feito. Era o prato de farofa que tinha que se oferecer à pombagira cigana. Era o trabalho que havia sido feito. Como a cultura helenista, eles sacrificavam porcos a Zeus. Ele pediu a Jesus: não me mande para fora do país. Não aplique a tua cultura. Já que me expulsa para essa vara de porco. Corrigindo João Ferreira de Almeida. Me mande para essa vara de porcos, para que esse espírito que está em mim entre neles. Só como os crentes pegam tudo assim, literal, acha que saiu um espírito daquele homem, uma fumaça, e aquele espírito entrou nele. Abençoado, isso é um eufemismo. É a mesma coisa que você falar depois que eu vi essa pregação até o final: saiu um peso das minhas costas. E saiu peso. Então, mas era um peso assim de quantos quilos? 280 quilos? Era uma pedra? Era o quê? É um eufemismo, abençoado. Não saiu nada. Não saiu um peso de 1 tonelada. Isso é um eufemismo, é uma força de expressão. É como falar assim: caramba, a minha tristeza saiu. Saiu e foi para onde? Então, quando Jesus repreende aqueles espíritos imundos,
Aquela influência que estava no homem entrou nos porcos. Agora ouça. Espanta um boi e foge toda a manada. Lá na Bahia chama-se o estouro da boiada. Quando Jesus repreendeu aquela soma de distúrbios que estava na vida daquele homem, aquilo que estava naquele homem entrou nos porcos, espantou a manada inteira, despencou-se no despenhadeiro. Jesus estava ali então, desta forma, salvando a vida daquele homem, na sua cultura helenista, e também numa sombra, simbolizando o bode expiatório. Porque os porcos se fizeram o papel dos bodes expiatórios. Mas a igreja complica muito. A igreja acha que isto aqui foi uma doutrina para expulsar demônio dentro das igrejas. E a igreja está aí numa prática de exorcismo, copiando esta passagem cultural, histórica, grego-romana com cultura pagã e helenista, e aplicando dentro da igreja, e se associando aos ídolos. Mas isso não deve ser uma prática da igreja. A igreja não pode viver numa prática de exorcismo. A igreja não pode ter exorcista. A igreja tem que ter pregadores do evangelho. E eu falo para você, porque a igreja não pode viver na prática de exorcismo? Porque Jesus pôs fim a isso. Reparem, abençoado, que todas essas manifestações eram antes da lei de Moisés, era antes da cruz. Você não vê essas manifestações nos dias de Paulo. A mulher lá tinha um espírito de adivinhação. Os filhos de Seva eram exorcistas. Não eram pregadores do evangelho. Não eram pastores, não eram cristãos. Esta prática adotada pela igreja é um paganismo, influenciando pessoas, fazendo-as acreditar que elas estão possessas, mas na verdade elas estão com carne ativada. Olha o que Jesus fez em Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32. 15 minutos, olha aí. Não, meu amado, hoje é baião, meu amado. Não, é o quê? Será pastel, olha aí. Hoje será pastel, meu amado. Olha aí. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Preste atenção nesta palavra. 32. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso enfermos e curo enfermos. Não, expulso demônio e curo enfermos. E no terceiro dia, terminou ou não terminou? Os pastores estão continuando a fazer isso. Terminou de expulsar ou não terminou? Ele disse, no terceiro dia, na ressurreição, todos esses tipos de possessão, todo esse espírito de idolatria, todas essas influências, no terceiro dia, quando eu ressuscitar, eu acabo com isso. Abençoados, vocês não vê essas coisas acontecendo no território da graça. Vocês não vê na igreja em graça essas manifestações. Vocês não vê na igreja de Cristo essas possessões, essas influências. Como é que não se manifesta aqui? Porque nós acreditamos que no terceiro dia, ele disse,
eu expulso o demônio e curo enfermos. E no terceiro dia, quando eu ressuscitar e que entrar o pacto da graça, que eu colocar o fim da lei, eu termino com essas práticas que os pastores insistem em continuar. Acabou. Diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. Olha lá. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Parou aí. Carregou ou não carregou? O pastor diz que deixou. O pastor diz que você tem pecado. Diz ou não diz? Olha, carregou ou deixou? O pastor diz, não, você tem pecado. Então, é um sacrifício invalidado. Porque se ele diz que carregou, o pastor diz que deixou. Ele diz, não, eu carreguei. O pastor não diz, deixou, porque você tem pecado. João disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles dizem, não, você tem. A palavra diz, ele levou. Ele diz, não, você tem. Diz que ele tirou. Eles dizem, não, você tem. E as pessoas influenciadas por isso pensam o quê? Eu sou pecador, eu não presto, não vou conseguir, é melhor ir para a escola de samba, bamba, bamba, bamba. Aí quando tu entras no território da graça, a graça te apresenta você perfeito, regenerado, renovado, santificado, eleito, salvo eternamente e perfeito em Cristo. Ao ponto de isso começar a criar uma influência na tua mente. Você diz, não, o evangelho diz que eu não tenho pecado. Não, eu não tenho pecado. Não, eu não tenho pecado. E quando você dá vontade de beber um marafo, aí influenciado você diz, não, cara, eu não posso fazer isso, eu não sou um pecador. Eu sou um regenerado, eu sou um salvo, eu sou um eleito. Essa não é a minha postura. Por quê? Porque tudo depende da influência. Eu vou te influenciar esta manhã a tu acreditares que tu és templo do Espírito Santo, que na tua vida ninguém toca, que tu estás perfeito, guardado e protegido pelo Pai. Você recebe? Você entra nesse covil de ladrões. Primeira coisa que ele diz é, Deus está me mostrando que tem uma mulher aqui com pombagira. Aí procura a mulher com um batom, que tiver de brinco, com cabelo até aqui e de calça jeans. Essa é a vítima. Só que batom não é coisa de pombagira. É coisa da natura. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, vivos para o pecado, diga, eu estou morto para o pecado. Que pombagira que tu tens. Amados, quando tu vens para o território da graça, o teu espírito, o teu daimon, perdeu a força. Tu te lembras quando tu vivia na lei, que tu estourava igual pipoca? Igual não, melhor que pipoca, ainda fica os carocinhos lá dentro da panela. Tu estourava tudo. Ô, meu irmão, você quer ver um baiano virado no birimbau? Hein, pastora? Meu amado, você quer ver um baiano virado no birimbau? Tu pisa no calo dele. Mas ele já vira rapidinho, manhã. Mas quando ele vem para o território da graça, o daimon, por causa da presença constante de Cristo, fica silenciado. Aquele homem pintou e bordou lá no cemitério. Quando a presença de Cristo chegou, o daimon revelou que, na verdade, ele era um eleito. Adorou e confessou a Jesus.
Ele sempre foi um eleito. Ele era mal influenciado pela cultura helenista pagã, acreditando que tinha que viver no cemitério, que era um miserável, que tinha que se ferir. É assim que a religião influenciou você. Você se via o pó da terra, você se via o miserável, você se via um gafanhoto, tu te vias incapacitado. Mas hoje o Espírito da graça de Deus te mostra que tu és abençoado, herdeiro, eleito e em todas as coisas mais do que vencedor. A entrada de Cristo em Gadara veio para mostrar que Cristo veio libertar o homem da sua religiosidade e da sua cultura pagã. Veio mostrar o que Cristo pode fazer por amor aos seus. Aquele homem era dele. Estava debaixo da idolatria, mas era dele. O Espírito lá dentro reconheceu: eu te adoro, tu és o Filho de Deus, tu vieste para me resgatar da religiosidade, do paganismo, da cultura helenista e me levar para a tua proteção, para o teu guardado, para os teus braços de amor. Cristo não veio condenar, ele veio libertar o homem do império das trevas, o homem da lei, do jugo, do paganismo, e trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. Este reino que eu vos apresento nesta manhã, para viveres perfeitamente em Cristo Jesus. Disse Paulo em Colossenses 1,13: Ele nos libertará. Libertou ou não libertou? Diga: estamos libertos. O tempo da lei, abençoado, era um tempo de trevas, de escuridão, um ministério de condenação e de morte, de religiosidade, de paganismo, de ocultismo, em que os pastores do sistema insistem em colocar dentro das suas reuniões. Não há reunião para adoração, não há reunião para engrandecer como filho de Deus. A reunião de ocultismo é toalhinha ungida, é a colher da casa própria, é a fita de Raabe. Tudo o que é ocultismo e paganismo está dentro da chamada igreja de Cristo, que nós vamos tirar pela pregação do Evangelho e deixar apenas a palavra que é viva e que é eficaz. Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem aqui acredita que está no reino do Filho de Cristo, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Neste reino, ninguém pode te tocar. Neste reino, nada te separa dele. Nem altura, nem potestade, nem nenhuma criatura. Estás andando no reino de Cristo, no governo de Cristo. Não há possessão sobre a tua vida, não há influência maligna sobre a tua vida. Quem te influencia neste reino é Cristo, o dono da tua vida. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quando tu vives isto, a graça de Deus te ensina você a dar fruto do Espírito Santo. Pode reparar, todo religioso é vingativo. A começar dos bruxos aqui atrás. Ela saiu daqui, Deus vai soltar a mão sobre a vida dela. Bruxos,
feiticeiros, maledicentes. Não adianta me ameaçar que eu não tenho medo de vocês. Se eu morrer, melhor para mim, que eu apareço com os olhos lá no trono. Já disse e repito, já deixei R$345, dá para minha mulher fazer unha e cabelo até... Não, meu amado, olho no olho, é assim ou não é assim? É assim. Saiu daqui, Deus vai soltar a mão sobre ela, e ela vai voltar aqui e vai pedir perdão a gente, para vocês verem, igreja, que eu sou homem de Deus. A irmã está passando por isso? A irmã tem que voltar para a igreja, senão Deus vai botar um câncer na irmã, tá? Tá. Nós andamos no reino do Filho do seu amor. Neste reino, o governante não é Zeus, o governante não é Apolo. Neste reino, o governante não é Barack Obama. Neste reino, o governante não é o Estado Islâmico. Neste reino, tem um rei. Ele é rei de reis. Ele é senhor dos senhores. Ele é mais valente do que todos os valentes. Isso é o reino de Cristo. Quando tu entras para esse reino abençoado, o Evangelho te aprende os frutos do Espírito. Eles ativam a carne, são vingadores. A irmã está assim, porque está pagando preço. A irmã saiu lá do nosso ministério, aonde Deus te colocou. Alô? Deus não coloca ninguém na lei, senão Deus iria retroceder. O chamado é na graça. Ele pôs fim à lei. Ele não deu continuidade à lei. Ele pôs fim à lei para que tu continues na graça. Se tu estás na lei, está em desobediência a Cristo, porque o chamado é para viver na graça. E na graça, nós não somos vingativos. Porque as pessoas ficam torcendo. Abençoado, me desculpe, vai passar 5 minutos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As pessoas estão torcendo para você se dar mal nesta nova caminhada. Para o culto lá na igreja deles ser em cima de você. Aí, tá vendo aí? Eu não disse para você? Você fica ouvindo gerar. Eu não disse para você que isso era uma heresia? Agora vai ter que vir aqui pedir perdão à igreja todinha. Bruxos, feiticeiros, porque aquele que nos mantém de pé, tenho dito eu, não nos derruba. Nós temos agora o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é a vingança. Vai sair daqui e vai pagar o preço. Deus vai soltar a mão sobre vocês. Miserável, vocês vão morrer. Mas o fruto do Espírito abençoado no território da graça é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. 23, mansidão e... Segura aí. Daimon controladinho. Tem hora que dá vontade de pegar aquela irmã. Já deu? Tchutchuca. Vem aqui com o seu tigrão. Tchutchuca. Vem aqui, abençoada. Graça e paz, minha irmã. Mas como está no território da graça, você agora tem domínio. O daimon fica quietinho. Você fica falando contigo, minha irmã. Ah, se eu tivesse na lei, Zinfia. Ah, Zinfia. Porque na lei pega. Na lei, eles vão se ferindo com pedras.
Na lei, eles vão ao monte para entregar as irmãs num saquinho de óleo. Eles fazem macumba. Na lei, ele leva o nome do irmão e enterra lá no monte. Na Umbanda, eles botam na boca do sapo. Nas igrejas evangélicas, eles enterram no monte. Para a irmã voltar para a igreja. Para eles tripudiar em cima dela. Eu não disse que tu ia voltar. Muidinha. É que tem umas missionárias, umas pastoras assim, sargentona. Só que na graça de Deus, elas são reduzidas a soldado rasa. Diz que mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Nós já vivemos assim, se ferindo com pedras, andando pelos cemitérios, clamando em busca de respostas e nunca encontramos. Enquanto o evangelho da graça de Cristo não entra na gadara da tua alma, jamais tu vai experimentar a alegria de viver a verdadeira libertação em Cristo. Hoje, esta palavra está entrando na gadara da tua alma, te tirando desse paganismo, dessa idolatria a púlpito, dessa adoração a homens, dessa defesa de placas, dessa defesa desses paganismos oferecido, fogueira santa, copo d'água, vela, tudo isso é a gadara da tua alma que precisa ter um encontro com o evangelho libertador da graça de Deus. Chega de se ferir, chega de se machucar, chega de clamar, chega de se ver um miserável. Tu és uma eleita, a pessoa mais maravilhosa, tu és o melhor da criação do Pai. Chega! Medo do pastor, medo do que a missionária vai falar. Uma irmã me disse, o médico mandou eu fazer uma ginástica, coloquei uma calça leg, não sei se deve ser esse nome mesmo. É leg. E coloquei uma calça leg, vim pela rua tão feliz, precisava tirar a glicose. Quando eu atravessei a rua, a missionária me olhou de cima e embaixo e disse, que pombagira é esta em ti? E ela me olhou de cima a baixo e disse, ia! Eu disse para ela, minha irmã, por que você disse para ela, ia? Mas não vou mais, eu vou viver a minha vida feliz, fazendo o que o médico pediu, porque agora eu ando no território da graça. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu quero terminar com 2 versículos. Hoje será pastel, meu irmão. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar má notícias. Boas notícias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Na autoridade de Cristo, que se quebre hoje na tua vida toda prisão emocional, todo distúrbio psicológico, todo trauma de infância. Em Cristo eu digo, você está livre dessas influências. Eu enxerto no teu espírito a espada afiada de 2 gumes e digo, a gadara da tua vida, saia deste homem. Este homem é templo do Espírito de Deus. E no versículo de número 2 ele disse, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de nosso Deus, e a consolar todos os que choram. 3, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito
angustiado. Esse é o daimon que tem que sair de você. Esse espírito angustiado. Entrava e saía das igrejas vazio, com medo, com culpa de não ter feito aquela campanha, de não ter cumprido aquele voto. Há quantos de vocês, eu posso sentir no ar o medo saindo, esse espírito saindo, saber que Deus não te aponta, não te condena, Ele não veio para condenar os eleitos, Ele veio para salvar, para libertar, para pôr em liberdade os que estavam cativos. Quantos de vocês já choraram porque não cumpriram votos, passaram noite de sonos com o espírito quebrantado, mas hoje Cristo entra na gadara da tua alma e diz: ser livre deste mal, ser livre deste mal, ser livre. Isaías 41:9 continua. Tu, a quem eu tomei da extremidade da terra, chamei dos seus cantos mais remotos, a quem te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Depois os profetas disse a eles, e eu atualizo para os nossos dias: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, não é jejum, não é nada, é Deus mesmo. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E ele diz no versículo de número 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Ele continua no 12: aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não o acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. E termina no 13: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te toma pela tua mão direita e digo: não temas, porque eu vos ajudo. Quem recebe? 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 Não, vou jogar a terra. Se não cair na unção, cai no suor, meu irmão. E alguém bonito pode falar: mas isso aí é Isaías. Vou atualizar então para Paulo. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nunca, jamais ele te abandonará. Deus não desampara os justos, Deus jamais vos abandonará. Este é o território da graça. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Segunda de Coríntios, 5 minutos. Vamos lá, vamos músico, pode vir. Segunda de Coríntios 6, 17, enquanto eles vêm. Coloca aí. Segunda de Coríntios 6. Por isso, 6, 16, 6, 16. 16. 16? Não tem? Segunda de Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e o ídolo? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele, 16, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão. Ele está aqui entre nós.